O anime começa de um jeito finistro, com um demônio assustador devorando o crânio de uma senhora. Nisso, uma garotinha aparece e acha que aquilo é apenas um fantasma, sem fazer ideia de que essa cena mudaria sua vida para sempre. No mesmo dia, a ambulância chega ao local e os paramédicos encontram a menina desmaiada em um buraco, mas por sorte ela ainda está viva e é resgatada na hora. 8 anos se passam, essa garota cresce, entra no ensino médio e descobrimos que o nome dela é Nanoka. Ela mora com o avô e enquanto desce as escadas correndo, avisa que está muito atrasada para a escola. O avô, super tranquilo, nem lembrava que hoje era o primeiro dia de aula. Antes de sair, Nanoka faz uma oração para os pais falecidos e de repente a governanta Zoma aparece atrás dela feito uma assombração. Ela traz um copo de suco de vegetais caprichado e avisa que a garota tem que beber aquilo antes de ir. Nanoka tenta escapar, mas a Zoma vira um verdadeiro monstro e diz que ela não vai sair dali sem secar o copo. Sem ter para onde correr, Nanoka vira o copo de uma vez só e diz que foi a pior coisa que já bebeu na vida, com gosto de terra e um toque de limão, saindo correndo para não se atrasar. Assim que chega na escola, ela vai direto para a aula de educação física e participa de uma corrida, mas para assim que ouve o apito. A professora avisa que ela cobriu uma distância muito curta em 17 segundos, ou seja, ela é lenta demais, e a turma toda acha que ela é péssima nos esportes. Nisso, vemos a colega Haruka falando sobre um assunto estranho na sala. Um fantasma apareceu na área do shopping abandonado, e toda vez que ela chega perto daquela rua, escuta vozes estranhas. Ela lembra a todos que um acidente aconteceu lá há 8 anos. Yui e Hitomi chamam a Haruka de canto e pedem para ela falar baixo, já que foi a família da Nanoka que morreu naquele acidente. Haruka, meio sem noção, vai pedir desculpas, mas a Nanoka finge que já esqueceu isso faz tempo. A verdade é que na época, ela estava no carro com os pais passando pela rua do antigo mercado quando o carro foi engolido pela terra e todos ficaram presos lá embaixo até a morte. Até hoje, ninguém entende como a Nanoka saiu daquele acidente sem um arranhão. Quando a ambulância chegou, ela estava do lado de fora do carro, com o rosto coberto de sangue e desmaiada. Depois da escola, Nanoka volta para a mesma rua e percebe que o asfalto está novinho, como se nada tivesse acontecido. As amigas chegam logo atrás ainda falando sobre os fantasmas e estranham ver a Nanoka ali. Ela disfarça e diz que só passa por ali porque é um atalho. De repente, pela primeira vez, Nanoka escuta a voz de alguém vindo da rua antiga, mas ninguém mais ouve nada. Ela decide entrar para conferir com os próprios olhos. Depois de alguns passos, o lugar inteiro muda e ela é transportada literalmente para outro mundo. É a mesma rua, mas em uma época muito antiga, e aparecem fantasmas de pessoas que viviam ali. Nanoka estranha as roupas antigas e não processa como o corpo daquelas pessoas é transparente. Ela percebe que são fantasmas e decide voltar pelo mesmo caminho, mas de repente, uma garota chama por ela de longe. A garota confirma que a Nanoka é humana mesmo, e a Nanoka nota que ela está machucada, com uma agulha espetada nas costas. Do nada, a cor do rosto da garota muda, ela se transforma e um inseto louva-a-Deus gigante sai de dentro dela. O bicho parte para cima para atacá-la e Nanoka foge desesperada, sem entender de onde aquilo saiu. É nessa hora que aparece um jovem chamado Mao, junto com seu ajudante, Otoya. Nanoka percebe que o Mao não é transparente e grita pedindo para ela salvá-la, mas o Mao fica parado no lugar, esperando que ela se vire sozinha. O louva-a-Deus ataca com as garras. Mao se move em uma velocidade assustadora, mas a Nanoka acaba se machucando. Assim que o sangue dela toca o monstro, ele começa a ser destruído. A criatura tenta fugir, mas o Mao puxa sua espada lendária e fatia o inseto de todos os lados. Otoya vai até um pedaço da carcaça, cava um pouco e tira um louva-a-Deus pequeno de lá de dentro, que era o verdadeiro causador da confusão, jogando o bicho na cara da Nanoka. Nanoka fica irritada porque o Mao se recusou a ajudar, mas ele responde que achou que ela era forte por causa do sangue, já que o bicho desmoronou assim que tocou nela. Mao começa a suspeitar que a garota é um monstro. Nanoka fica ofendida, levanta e vai embora na mesma hora. Mao vai atrás, cismado de descobrir a história dela. De repente, Mao vê a garota sumir da frente dele e percebe que ela conseguiu atravessar a barreira. Nanoka volta para a cidade e encontra as amigas paradas, ainda conversando. Haruka diz que ela tá péssima, como se um carro tivesse passado por cima, com a roupa toda suja de lama. Nanoka percebe que tudo foi real, volta para casa, toma um banho e começa a achar que foi alucinação, porque quando olha pro próprio braço, ele tá intacto. No dia seguinte, o avô percebe que ela sarou de repente e que todos os machucados sumiram. Nanoka inventa uma desculpa para não preocupá-lo. Logo depois, a Zoma aparece de novo com o suco mortal e Nanoka acaba tomando só para conferir
conseguir sair de casa. Enquanto isso, Mal ainda tá no portão da rua antiga, tentando entender como ela saiu dali. Otoya comenta que a garota atravessou a barreira, e Mal explica que usou um remédio especial do deserto para curar feridas rapidamente, além de ervas para limpar o veneno, revelando que o poder da Nanoka tá selado por algo desconhecido. Do outro lado, Nanoka sai correndo porque tá atrasada pra escola. Yui passa por ela de bicicleta e já se despede, mas Nanoka decide aumentar a velocidade. De repente, ela se vê voando como um foguete e não entende o que tá acontecendo com o próprio corpo. Ela dá de cara com um carro e o motorista acha que atropelou, mas Nanoka pula rápido, voa por cima do prédio e o dono do carro desce apavorado, achando que ela tá debaixo do veículo. Yui vê tudo de longe e diz que é impossível aquela ser a Nanoka que elas conhecem. Nanoka mal consegue respirar, sem entender como seu corpo mudou desse jeito, e volta pra casa de tanta exaustão. Ela senta na cama, pensa em tudo o que rolou e sabe que tudo isso começou desde que entrou na rua antiga, sentindo que o Mal é o único com as respostas. Ela sai do quarto e vê o avô preparando o suco com a Zoma, mas Zoma avisa que a dose agora é mais concentrada. Nanoka não aguenta mais, foge de casa e volta pro portão da rua velha. Assim que entra, o cenário muda e ela volta pra Rua dos Fantasmas. Otoya a vê e corre na direção dela. Ela pergunta do Mal e Otoya avisa que ele tá investigando a cidade, porque todos notaram que algo estranho tá acontecendo ali, com os corpos das pessoas ficando transparentes, como fantasmas. Mal chega em uma casa grande na cidade e acredita que a pessoa que ele procura tá escondida ali. De repente, um policial gigante aparece atrás dele e percebe que Mal não é da cidade. Mal questiona se aquele é o tamanho de um policial normal e decide desmascarar o cara, jogando um papel com um feitiço no rosto dele. Quando o papel é tirado, revela pelos grossos e o policial se transforma em um rato mutante enorme. Mal entende que ele é o monstro que vai ajudá-lo. Quando o rato tenta atacar, Mal crava a espada nele e avisa que o feitiço tá ligado aos pelos do corpo dele, ou seja, se aprofundar mais a espada, a dor será multiplicada. Ele exige que o rato conte quem construiu a cidade e colocou a barreira espiritual. O rato jura que não sabe de nada, que vive ali há muito tempo se alimentando de almas. Nanoka chega com Otoya e vê o Mal torturando o monstro. Otoya explica que Mal é um exorcista e médico e que o trabalho principal dele é caçar monstros e fantasmas. Mal pergunta ao rato se ele conhece Yuki, o demônio gato. O rato realmente não sabe, então Mal guarda a espada para ir embora. O rato decide atacar pelas costas e o morde, mas assim que o sangue de Mal toca nele, o rato grita de dor e o sangue derrete todo o corpo dele até sobrar só o esqueleto. Otoya reclama: "Poxa vida, vê se toma cuidado, vou ter que lavar e costurar suas roupas rasgadas todo dia agora." Quando voltam, Nanoka pede pro Mal usar o remédio nela, mas ele diz que não precisa e se cura na mesma hora, avisando que qualquer um que tocar no sangue dele vai morrer. Nanoka fica brava, diz que não é um monstro e acha que o Mal é um gênio, mas Otoya lembra que ele é um exorcista. Mal explica que aquilo não é magia, é uma maldição e que o demônio gato Yuki foi quem o amaldiçoou. Otoya explica que Yuki é um demônio criado pela magia dos insetos, um ritual sombrio, onde colocam insetos venenosos e cobras num barril para se matarem. Depois usam o sangue e os restos para feitiços. O último bicho que sobrevive é usado para criar maldições ou venenos letais. O demônio Yuki nasceu assim, foi colocado com vários outros gatos até matar todos, virando o sobrevivente amaldiçoado. Nanoka toma um susto quando vê as costas do Mal, uma ferida enorme, cheia de marcas de garras e ainda sangrando. Mal conta que essa marca surgiu depois da maldição do Yuki. Ele lembra que a Nanoka voltou para dizer algo importante e ela pede uma explicação para o que aconteceu com ela. Nanoka finalmente recorda que viu um monstro escuro que ficou parado e depois se aproximou dela no dia do acidente. Mal escuta a descrição e diz que é só mais um entre milhares de monstros parecidos. Otoya chega em uma carruagem e eles se despedem. Mal não acredita que ela seja humana e Otoya pergunta qual é a espécie da Nanoka. De repente, os dois tomam um susto quando a Nanoka aparece correndo atrás deles em uma velocidade surreal, gritando para eles esperarem. Eles chegam em outra cidade e a Nanoka reclama por terem deixado ela sozinha em um lugar estranho. Ela repara que as pessoas ali parecem normais, não são transparentes. Ela vê um jornaleiro, a cidade parece antiga, como se tivessem voltado no tempo. Mal lê no jornal que uma série de crimes voltou a acontecer. Corpos decapitados estão aparecendo e já são 5 vítimas. Nanoka fica em choque ao ouvir isso. Pega o jornal para ler e repara na data lá em cima. Eles estão no ano de 1923 e Mal entram em um restaurante muito antigo e uma mulher chamada Tenko recebe o Dr. Mal. Nessa época, Mal é conhecido como médico e curandeiro espiritual. Tenko repara que a roupa da Nanoka é muito curta, estranhando uma garota daquela época vestir uma saia assim, e acha que trabalha no circo. Mal diz: "Deixa pra lá, é só uma garota doida." Nanoka retruca: "Quem você tá chamando de doida? Você é o último que pode falar isso."
Tenko volta acompanhada de uma garotinha chamada Sayo, que trabalha como criada na mansão de um visconde e conta para o Dr. Mal sobre os assassinatos das cabeças cortadas. Sayo conta que o patrão dela está muito doente, cheio de feridas grandes no rosto, e proibiu a entrada de médicos e criados, só a esposa pode chegar perto. Ele começou a sair no meio da noite com o rosto coberto, voltando sempre depois que todos dormiam. Uma noite ela o viu voltando com uma bolsa na mão que estava pingando sangue. Otoya deduz que o patrão é o assassino e usa a bolsa para esconder as cabeças. Tenko pergunta a Mal se isso tem a ver com o demônio Yuki e Mal decide investigar pessoalmente. Ele lembra do dia em que foi atacado com flechas nas costas, quase morrendo, e o demônio Yuki apareceu exigindo o corpo dele para salvá-lo. Mal recusou, foi atacado e amaldiçoado para sempre. Ele lembra que conseguiu levantar, ferido, pegou a espada e cortou a cabeça do gato, que voou longe para escapar. Mal explica que o Yuki pode usar humanos como receptáculos, possuindo o corpo deles. Eles chegam à mansão à noite. Sayo avisa que vai deixar a porta dos fundos aberta para eles entrarem sem serem vistos. Sayo leva os curativos e remédios para o quarto do patrão, e a esposa pede que ela deixe as coisas ali. De repente, o visconde chama por ela, levanta e diz que ela está com um cheiro estranho. Mal sente uma aura de monstro na mansão e corre para salvar a Sayo. O visconde puxa a espada para matá-la, achando que ela espalhou os segredos da casa. A esposa tenta impedir, mas ele a ameaça também. Sayo grita quando ele se aproxima, mas o Mal pula a janela, invade o quarto e diz na cara do visconde que ele é o assassino. Lá embaixo, Nanoka dá um salto e vai parar lá em cima, sem acreditar que voou tão alto de novo. Mal espera o visconde confessar que cortou as cabeças dos jovens para roubar a pele do rosto deles. O visconde percebe que foi descoberto, joga Sayo em cima do Mal e voa pela janela. Mal fica frente a frente com o visconde no telhado e pergunta se ele é o demônio Yuki. Ele ignora e ataca. Mal percebe que ele não é o Yuki, pois a aura é diferente. Ele corta a atadura do rosto do cara e se assusta ao ver fios saindo da cabeça dele, além de um monte de aranhas pretas saindo do corpo. Ele entende que o cara já era um cadáver e que os fios vêm do quarto da Sayo, significando que o monstro real ainda está lá dentro. Ele vê a Nanoka desmaiada no meio de um monte de teias e toma um susto ao ver que a esposa do visconde virou uma aranha gigante. A mulher-aranha diz a Nanoka que as teias não podem ser cortadas e comenta que o exorcista que anda com eles é muito bonito, querendo comer a cabeça dele. A esposa é a verdadeira assassina, joga mais teias para sufocar a Nanoka e diz que seu prato favorito são cabeças de jovens. Nanoka fica furiosa e sua força interior desperta novamente. Do lado de fora, Mal corta as teias, entra no quarto e vê a Nanoka pendurada pelo pescoço, ficando roxa. Mal percebe que as teias são muito grossas e mal consegue bloqueá-las. Nanoka tenta usar a força para romper os fios, mas falha. A aranha saca uma espingarda, atira no ombro do Mal e ri do fato de um exorcista estar ajudando um monstro. A aranha ataca o Mal para pegar a cabeça dele, prende ele por todos os lados, derruba a espada dele e avisa que os fios não podem ser cortados por armas normais. Otoya repara que o Mal não está lutando, e isso é porque Mal está apenas esperando ela morder o pescoço dele para matá-la com o sangue envenenado. Mas quando ela chega perto, é puxada para trás. Para surpresa de todos, Nanoka ainda está viva. Ela se transformou de novo e o sangue do pescoço dela derreteu os fios. Mal decide se cortar para destruir as teias com o próprio sangue. A aranha corre atrás da Nanoka, joga a teia no Mal e prende a Nanoka de novo. Nanoka vê a espada do Mal perto dela e estica o braço para pegá-la. A aranha avisa ao Mal que o sangue dele vai acabar antes de destruir tudo. Nanoka finalmente alcança a espada e com toda a sua força atinge a Mulher-Aranha, cortando o monstro em 20 pedaços e matando na hora. Do corpo sai uma aranhazinha. Mal não acredita que ela conseguiu usar a espada. Ele acha muito estranho, pois a espada só responde a ele e a pessoas com a mesma energia. Ele percebe que Nanoka tem a mesma energia e fica chocado, porque a espada tem a maldição do demônio Yuki e qualquer pessoa que encosta nela explode por dentro e sangra até morrer. A espada das 7 estrelas estava com o Mal quando ele lutou contra o gato. O sangue espirrou nos dois, e ambos foram amaldiçoados. Se Nanoka segurou a espada, matou a aranha e saiu ilesa, significa que ela também carrega a maldição do demônio gato. Otoya interrompe. Sei que o papo de maldição tá ótimo, mas alguém pode me tirar daqui? Nanoka toma um susto porque o Otoya foi literalmente partido ao meio. Ele explica que foi atingido pela energia da espada.
Mal diz: relaxa, parceiro, não vou deixar ela tocar na minha espada nunca mais. Otoya responde: manda ela embora pra gente ter paz. Nanoka não consegue processar tudo isso e desmaia de novo. A criada sai e o acorda, e Mao pede para ela chamar a polícia assim que eles saírem, mandando ela dizer que desmaiou e não viu nada. Eles voltam para a rua do mercado antigo, e Mao mostra o boneco onde a alma do Otoya fica, coloca um feitiço e faz o Otoya engolir, transferindo o dano para o feitiço. Otoya se sente novo em folha. Mao revela que libertou a alma dele e aprendeu no boneco, ou seja, Otoya é um espírito. Mao não acredita que o Yuki também amaldiçoou a Nanoka, o que prova que eles se encontraram no passado e que o monstro que ela viu criança era o demônio gato. Nanoka percebe que não estava ferida no acidente e o sangue era de outra pessoa. Ela menciona um incêndio na época. Otoya diz que o demônio gato tem ligação com a cidade. O problema é a barreira espiritual que só ela consegue atravessar. Ela decide voltar para investigar e Mao entrega um saquinho de pó mágico para ela beber quando estiver em perigo. Quando Nanoka atravessa de volta, já está escuro, e ao chegar em casa descobre que ficou uma semana inteira fora, mesmo tendo passado só um dia no outro mundo. O avô desmaiou de preocupação. Nanoka pede 1000 desculpas e o avô a perdoa. No dia seguinte, na escola, as amigas acham que ela passou a semana no hospital e ela confirma a história. Nanoka pesquisa sobre o acidente de 2011, mas as notícias só falam que ela sobreviveu por milagre. Hitumi a vê no celular, e as meninas chamam um garoto da sala chamado Shira para ajudar. Eles vão conversar num restaurante, e Shira diz que o desabamento da rua não foi normal. Ninguém sabe o motivo, e a foto mostra que uma força imensa destruiu tudo. Shira conta que leu num artigo que as luvas de um bombeiro derreteram ao tocar no sangue do rosto dela. Nanoka tem certeza de que era o sangue do Yuki. Shira conta que as janelas do carro estavam fechadas, e ninguém entende como ela foi parar do lado de fora. Nanoka lembra de uma força gigante a puxando para fora. Ela agradece o Shira e pergunta por que ele pesquisou tanto. Shira fica sem graça, diz que foi para ajudar e elogia a força dela. No dia seguinte, Hitomi e Yui dizem que o Shira só fez isso porque está completamente apaixonada por ela. Do outro lado, Mao está atendendo uma fila de pacientes monstros. Otoya conta que eles alugaram um espaço e agora é a clínica do Mao. Depois do trabalho, eles tomam um chá verde com hortelã. Mao pergunta o que a Nanoka fez nos últimos 10 dias, e ela fica confusa, já que só passaram 2 dias no mundo dela. Mao lembra que a Nanoka disse ter visto a cidade pegar fogo quando era criança, mas ninguém no mundo antigo sabe desse incêndio. No mundo de 1923, vemos uma vidente chamada Shoko. Um homem invade o lugar procurando a esposa, chama Shoko de charlatã e desafia a vidente a matá-lo se ela tiver poder mesmo. Shoko diz que ele vai morrer em 3 dias. Mao escuta essa história da garçonete Tenko no restaurante. Ela conta que o homem morreu mesmo, de ataque cardíaco em 3 dias, mesmo sendo super saudável. Mao não cai nessa e quer investigar. Mao suspeita que a Shoko encontrou o demônio Yuki, já que o gato tem poderes parecidos. Ele lembra do dia em que achou o mestre morto no templo, e o Yuki roubando pergaminhos secretos que só o mestre e o aluno podiam acessar. O gato engoliu o pergaminho e absorveu todo o conhecimento de exorcismo na hora. Nanoka pergunta quando isso aconteceu, e Mao revela que esse roubo foi o primeiro encontro deles, ou seja, ele vive há 90 anos com a maldição. Nanoka solta: caramba, você nem é humano, e entende que também pode viver para sempre. Mao pede para Nanoka se disfarçar e ir lá, já que ele levantaria suspeitas. Nanoka veste roupas chiques da época e vai ao culto da Shoko. A vidente convenceu várias garotas ricas de que o fim do mundo está chegando. O ajudante Sujin vende pedras de proteção. Uma mãe traz a filha doente. A Shoko a abraça, o lugar brilha e Nanoka sente cheiro de gás prendendo a respiração. A menina acorda e todos acham que foi um milagre, mas Nanoka percebe que é tudo teatro. Mao vai até a casa do homem que morreu e Otoya cava ao chão achando um boneco de madeira amaldiçoado com o nome do cara, provando que foi um assassinato encomendado. No culto, Nanoka conversa com uma garota que está tremendo de frio. É Yoruko, a filha do homem que morreu. Sujin aparece e leva a garota. Nanoka não entende para onde, mas percebe que o lugar é muito perigoso. Imagina a cena. Um templo antigo, gigante e meio escuro, só iluminado por velas. A galera toda rezando na maior devoção na frente de uma cortina fininha. A Nanoka tá ali no meio, escondidinha, só de olho em tudo. Dá pra sentir aquela energia espiritual pesada no ar, sabe? A garota sentada lá no alto parece esconder um segredo gigantesco, daqueles tipo que a gente não consegue ver a olho nu. Do lado de fora, a Rojiko tá tremendo de nervoso, morrendo de preocupação com o pai que tá doente.
É aí que o Sogen aparece. O cara chega todo imponente com uma roupa branca, chama a Rojiko com uma voz grossa e cheia de autoridade, e leva a coitada para uns corredores tão fundos que a luz do sol nem sabe o que é. Corta para um rio super calmo no pôr do sol. O Mal tá lá, fazendo um ritual antigão do lado de uma fogueira. O cara tá focado, queimando um boneco de madeira místico, e do nada, a fumaça preta sobe e vira um demônio. O bicho olha pra ele com sangue nos olhos, mas o Mal fica tranquilão. Ele manda um feitiço pra selar aquela energia pesada e a fogueira engole a alma vingativa sem dó. Mas o Mal sabe muito bem que essa guerra contra as maldições tá só começando. De volta pro Templo Sombrio, já no meio da noite, o Sogen leva a Rojiko pra falar com a líder Soko numa sala fechada. A garota cai de joelhos no chão gelado, morrendo de medo. A Soko, com uma voz mais fria que gelo, solta a bomba. O pai da Rojiko vai sair de cena logo logo. Isso acaba com a garota, mas ela nem tem coragem de retrucar. E o Sogen fica lá atrás, dando aquele sorrisinho de vilão. O plano dele é roubar toda a herança da família. Enquanto isso, a Nanuka e o Otoya entram escondidos para investigar o que está rolando nesse culto. E o que eles descobrem é tenso. Os seguidores estão sofrendo uma lavagem cerebral pesada. A galera tá pronta para entregar até a alma para a jovem líder. Sente o clima pesado agora. A Rojiko volta pro quartinho dela para descansar. Ela fica encarando o pacote de remédios que o Sogen deu para ela. O cara disse que era a salvação do pai dela, mas na verdade é um veneno super perigoso. Do nada, um fantasma assustador sai da fumaça e esticam as mãos de caveira para pegar a garota. Ela tenta gritar, mas a voz não sai de tanto pânico. E adivinha quem aparece bem na hora? O Mal, parecendo um verdadeiro herói. Ele pega a Rojiko no colo e pula a janela de madeira, deixando o Sogen e os capangas dele com cara de tacho, sem entender nada. O Mal leva a garota para um lugar seguro para entender a história toda. Ele já saca na hora que a doença do pai dela não tem nada a ver com maldição. Foi tudo um plano sujo de envenenamento. Nisso, a Nanuka e o Otoya acham uma sala secreta embaixo do depósito. Eles descem umas escadas cheias de poeira e teia de aranha, iluminando o lugar com uma lanterna. O Otoya acha um livro antigo sobre feitiços de maldição. É a prova que faltava. O Sogen estava usando magia sombria esse tempo todo, mas aí a coisa fica feia. A porta do alçapão bate com tudo e tranca eles lá embaixo. A Soko aparece lá em cima, com o olhar de quem não tá pra brincadeira. Ela quer trancar os dois lá pra sempre, pra esconder a verdade. A Nanuka até tenta empurrar a porta, mas parece que pesa uma tonelada. Depois dessa confusão, o Mal leva a Rojiko pro consultório dele para ser cuidada pelo Tenka. Ela conta que dava aquele remédio pro pai todo santo dia, e toda vez que ele tomava, ficava mais fraco. O Mal só suspira, porque já tem certeza que era veneno puro. Voltando para a sala secreta, a Nanuka não desiste fácil não. Ela e o Otoya começam a cavar o chão de terra, e o que eles acham é de arrepiar. Um monte de ossos humanos. Eram os restos mortais dos seguidores que tinham sumido. O Sogen eliminou todo mundo para roubar terras e dinheiro. O nível de maldade do cara é absurdo. Desesperado, o Sogen manda os capangas caçarem a Nanuka de qualquer jeito, com medo do que o esquema dele seja descoberto. Lá no alto, a Soko tá na varanda olhando pro nada. Ela lembra de quando era criança e conseguia prever o futuro direitinho, mas agora a visão dela tá toda embaçada. A única coisa que ela consegue enxergar é um desastre gigante chegando. Chegou a hora do confronto. O Mal volta pro templo para bater de frente com o Sogen. Logo na entrada, ele dá de cara com a Nanuka e o Otoya, que finalmente conseguiram escapar daquela prisão de terra. O Mal levanta o livro de magia sombrio e chama o vilão pro combate. O Sogen não perde tempo, saca uma espada grandona de dentro da roupa branca e manda o papo de que alcançou o nível máximo de poder. Mas aí a Soko aparece e joga a verdade na roda. Ela não tem poder nenhum, ela era só uma peça no tabuleiro desse velho maldito. O Sogen é o verdadeiro responsável por todas aquelas maldições pesadas. Ele usava essas táticas para espalhar o terror na galera. Presta atenção no contra-ataque. O Mal levanta aquele boneco de madeira e começa a recitar uns feitiços. Ele chama de volta as almas de todo mundo que se deu mal nas mãos do vilão. Uma energia roxa e azulada toma conta do Sogen. E do nada, aparece uma boca de monstro no rosto dele. E a boca não cala, começa a cuspir todas as verdades horríveis. Ela confessa que o Sogen usou veneno de serpe para acabar com o pai da Rojiko. O cara treme todo, tenta tampar a boca bizarra, mas a maldição se vira contra o feiticeiro e começa a devorar a alma dele. Os fantasmas cercaram o velho e puxaram ele direto pro fundo do poço. A Soko fica lá, só olhando, batendo aquele arrependimento pesado, porque ela sabe que também tem culpa no cartório. Nisso dá pra ouvir as sirenes da polícia chegando. O Sogen cai no chão, totalmente destruído pela própria magia, vendo os fantasmas darem risada da cara dele.
A Soko é levada algemadas, mas antes ela grita um aviso sinistro. Um terremoto gigante vai acontecer, o céu vai pegar fogo e a terra vai rachar. A Nanoka fica olhando ela ser levada e a ficha cai. Essa previsão bate certinho com a história real. O grande terremoto de Kanto em 1923 está quase aí. Depois de toda essa loucura, a galera volta pra casa de chá pra dar uma respirada. A Rojiko foi inocentada e tirou aquele peso das costas, mas claro que ainda tá super triste por causa do pai. O Mal fica lá, pensativo na janela, olhado pro céu da noite. Ele tem plena noção de que as forças das trevas ainda estão escondidas por aí. A Nanoka pega o celular pra pesquisar sobre a tragédia que tá pra acontecer. Ela até se arrepia quando vê as fotos daquelas tempestades de fogo varrendo a cidade inteira. Ela fica se perguntando se tem como mudar o futuro, ou se o destino já tá selado e não tem escapatória. O sol se põe atrás das montanhas, parecendo uma bola de fogo gigante. A Nanoka simplesmente some do mapa, como se tivesse evaporado no ar. O Mal continua caminhando em silêncio, pisando na terra seca. Com aqueles olhos cor de âmbar, ele não para de pensar na previsão assustadora da Soko. Já no mundo moderno, a Nanoka é parada pela Funa, que obriga ela a tomar um suco verde e vermelho super esquisito. O negócio é grosso, tem um gosto amargo e ácido que faz ela sentir como se fosse desmontar por dentro. O enjoo dura até a hora da aula, e ela acaba deitando a cabeça na mesa, deixando as amigas preocupadas. Mas a cabeça dela tá longe, presa naquela rua comercial assustadora e no terremoto do passado. Ela pede ajuda pro Shiraha na biblioteca da escola para investigar mais. Nos livros antigos, eles acham a lenda da Pedra de Fundação, um item místico que segura um peixe-gato gigante debaixo da terra para evitar os tremores. Tem um monte de eventos bizarros registrados, um gato gigante saindo da fumaça, ratos correndo desesperados e um monte de mistério na região de Godo. O Shiraha ajuda na maior boa vontade, e a Nanoka fica até emocionada comparando o jeito prestativo do Shiraha com as malandragens do Otoya. Quando a noite cai, a Nanoka fica no quarto lendo sem parar sobre o terremoto de Kanto. As fotos das chamas destruindo tudo deixam a garota arrepiada de novo. Ela saca que tem alguma coisa muito errada com essa tal pedra de fundação depois do desastre. Enquanto isso, em outra linha do tempo, o Mal e o Otoya encontram uma igreja estilo ocidental que apareceu do nada depois de um desmoronamento. É um lugar que nem existia no mapa. Uma corda de selamento tá partida no chão, o que é um péssimo sinal. O Mal percebe na hora que aquilo é uma barreira super complexa, feita para esconder algo sinistro. Quando eles entram, vem aquele cheiro forte de sangue que deixa o ar pesado. Uma freira com um rosto bizarro aparece com um sorriso assustador no escuro. A pior parte, ela sabe muito bem quem é o Mal e quer o corpo dele de qualquer jeito. Num piscar de olhos, a mulher e os seguidores dela se transformam em monstros gigantes parecidos com pulgas. Eles estão desesperados pelo sangue do Mal, um sangue especial que carrega uma maldição de 900 anos. A pancadaria começa dentro da igreja escura. O Mal usa a espada para cortar os tentáculos nojentos dos monstros, mas os bichos simplesmente se regeneram na mesma hora. Ele tenta um golpe direto no ponto fraco, mas não adianta nada. O cara é arremessado para longe e o monstro acerta ele em cheio. Quando a criatura está prestes a dar o golpe final, a Nanoka surge do nada e dá um chute que manda o bicho voando. Isso dá o tempo certinho para o Mal pegar a espada de volta e cortar o líder dos monstros no meio. E olha a bizarrice, em vez de fugir, os outros monstros começam a sugar o próprio chefe. Vendo que a situação estava saindo do controle, a equipe decide recuar para pensar num plano melhor e resolver isso depois. Depois dessa luta que gastou todas as baterias, o Mal volta para o posto médico completamente exausto. A Nanoka fica morrendo de aflição vendo ele deitado lá, sem força nenhuma. O Otoya explica que o Mal precisa tomar uma água mística daquelas pulgas para recuperar a energia, porque o corpo dele chegou no limite. De repente, os monstros atacam o posto médico. Então, o Mal pede para Nanoka servir de isca para atrair os bichos de volta para a igreja, onde ele preparou uma armadilha perfeita. A garota fica com os olhos vermelhos brilhando e as presas de fora, com a raiva batendo no teto. Ela corre o dia inteiro, mas os monstros não dão trégua. No meio do caminho, ela ainda salva uma mulher que ia ser atacada usando uma enxada para afastar o bicho e um amuleto de proteção. Mas como a quantidade de monstros era absurda, a Nanoka teve que apertar o passo e fugir. Enquanto isso, o Mal termina de montar a armadilha. A Nanoka chega lá já de noite e os monstros imediatamente mudam o alvo pro Mal, porque o sangue dele atrai mais. Quando todos caem na armadilha, o Mal ativa a magia usando sal e soja para criar um círculo de proteção. Ele invoca a fera espiritual Genbu, uma tartaruga negra gigante para acabar com aqueles monstros de fogo. A água sobe com tudo e inundando a igreja com ondas fortíssimas. A pressão da água esmaga os monstros, deixando eles sem reação.
Num golpe rápido e certeiro, o mal corta a cabeça do líder de uma vez por todas. A igreja desmorona inteira, revelando a pedra de fundação, lá no fundo, com uma rachadura assustadora. O mal cai exausto no chão e a Nanoka corre para segurar ele, super preocupada. Ali, ela entende que esse cara misterioso carrega um peso enorme nas costas. Na manhã seguinte, a rua comercial volta ao normal, com aquele movimento de sempre. Mas na cabeça da Nanoka, a lembrança da batalha e da pedra de fundação ainda tá fresquinha. Ela se dá conta de que ficou um mês inteiro desaparecida do mundo atual, deixando o avô e todo mundo de cabelo em pé. A Funa aparece de novo com aquele suco estranho e a Nanoka só consegue dar um sorriso amarelo. Os mistérios sobre o passado do mal e a ligação entre os dois mundos começam a ficar mais claros com umas cartas e a previsão sinistra que rolou. A Nanoka percebe que a aventura dela tá só no começo. Ela sabe que vai precisar ficar muito mais forte para encarar de frente os perigos que estão rondando. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 6. Vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima!